Boa tarde, gatonas. Mais uma live hoje. E hoje com um dos temas mais importantes para quem está iniciando a carreira de mega hair. Tenho certeza, se você está iniciando, você tem dúvidas sobre isso. Porque é uma etapa natural de quem vai começar a trabalhar nesse mercado. Hoje a gente vai falar da quantidade ideal para fazer o mega hair, gente. Porque para cada cliente, para cada tipo de cabelo, para cada situação em que o cabelo está, você precisa analisar a quantidade de cabelo que vai ser usada. Certo? Às vezes a gente fica assustado com um tipo de cabelo diferente que chega até a nossa mão, porque às vezes o cabelo ali é um cabelo que você precisa trabalhar de uma forma diferente, que você não tem costume de fazer ou que você nunca viu. Por exemplo, a mim é muito solicitado fazer alongamento em cabelos que são muito cheios já. Então não é só quem não tem cabelo que faz alongamento, gente. E se a pessoa tem muito cabelo, às vezes é mais difícil de fazer o mega hair do que se ela tiver pouco cabelo. Porque ali você já tem que pensar que vai precisar indicar mais quantidade, dependendo do tamanho que ela quer alongar. Então uma coisa anda em conjunto com a outra. O tipo de cabelo que a pessoa tem e a quantidade de cabelo ideal para fazer esse mega hair. Para fazer o mega hair de forma imperceptível, viu? Que fique mais natural possível. Esse é um dos assuntos mais importantes que a gente tem no curso. Sabendo da importância desse assunto, eu deixei uma tabelinha, elaborei uma tabelinha para deixar no meu e-book, que está aqui no feed, no nosso Linktree. Então, qualquer pessoa tem acesso. Às vezes, a compreensão é melhor através de um vídeo. É por isso que no curso eu deixo detalhado sobre como escolher essa quantidade, tá? Como é a transformação, valor de transformação. E no nosso curso introdutório também tem muito essa parte da avaliação, que é onde você vai determinar essa quantidade de cabelo, tá? Normalmente a gente trabalha para fazer um mega hair hoje de 50 até 250 gramas, podendo chegar a 300 gramas. Isso vai depender muito se a cliente tem costume de usar, se você não vai estar sobrecarregando o cabelo dela ao fazer um alongamento com uma quantidade assim. Tá? E se o cabelo dela comporta esse peso. Todos esses fatores são muito importantes. Na maioria dos casos, você consegue se orientar pela tabela que eu deixei no e-book. Tá? Vai ficar ao contrário para vocês aqui, mas eu vou mostrar. É o seguinte, nessa tabela a gente tem exemplo de cabelo curto, de cabelo médio, de cabelo comprido. Por essa tabela aqui, vocês não precisam nem decorar, porque aqui vocês vão conseguir alimentar o tamanho do cabelo da cliente, a densidade desse cabelo e através do objetivo dela, que também vai ser alimentado na tabela, vocês conseguem determinar qual é a quantidade de cabelo do mega hair para fazer, certo? Então por aqui fica fácil. Mas e aí quando chega aquele cabelo que tá bem fora aqui da tabela, porque existe, tá? Não tem como prever como vai ser a sua próxima cliente. Não tem como prever como vai ser o cabelo dela. Então é melhor que você já esteja preparado para situações que podem ocorrer no dia a dia, para você saber como indicar essa quantidade de cabelo. Claro, a gente não dispensa a tabelinha, tá? Para nos orientar, porque ela sempre vai ser um parâmetro até você decorar e saber memorizar, né? As quantidades que a gente trabalha normalmente nos cabelos. Por exemplo, eu citei já a pessoa que tem muito cabelo, né? A pessoa que tem muito cabelo, gente, normalmente ela vem junto com um corte reto. Que é só para melhorar um pouquinho a situação, né? Brincando, mas é verdade. A pessoa já tem muito cabelo e vem com um corte reto. E aí? Como é que a gente faz para disfarçar todo esse corte? A gente precisa trabalhar com uma quantidade maior de mega hair. E essa quantidade, ela já tem determinação.
é de tanto a tanto, né? Na tabela eu já deixo escrito que é de 200 a 300 gramas. Mas aí, tem uma distância muito grande entre uma e outra. Eu sempre aconselho, quando você não tiver certeza, porque tem cabelo que também surpreende, deixe em aberto que você pode usar um pouco mais de quantidade. E deixe a cliente saber que é por causa do tipo de cabelo dela, tá? Ela tem muito cabelo, tá com corte reto. E outra coisa, deixe ela saber também que na medida que o cabelo dela crescer, a tendência é que o mega fique cada vez mais natural. Mas é claro que já no primeiro dia você tem que harmonizar esse cabelo dela e o cabelo do mega hair. Então você vai indicar a quantidade correta. Se você indicar uma quantidade que vai passar um pouquinho mais e sobrar o cabelo, é melhor, é muito melhor do que você indicar a quantidade que vai faltar. Porque aí você explicar que ela terá que fazer uma compra a mais de surpresa é muito mais difícil do que você falar que sobrou um pouquinho de cabelo aqui e na próxima manutenção a gente pode encaixar mais essa faixinha. Fica muito mais fácil a compreensão. Vocês não acham? O corte reto, gente, ele só tem duas formas de tirar no mega hair, de disfarçar. Ou é colocando cabelo, colocando mais quantidade de cabelo, ou é fazendo pontas nele com a tesoura. Que é isso aí, é o terror, né, de todo mundo que vai colocar o cabelo. Você não quer cortar. Se for fazer um ajuste na parte de cima, na nuca, em algumas pontas que precisarem, beleza. Mas você ter que cortar o cabelo, repicar todinho, não é uma coisa legal. Então, a solução para você fazer isso é indicar uma quantidade a mais. Indique uma quantidade que possa sobrar. É melhor do que você indicar uma quantidade que pode faltar. Isso é muito sério, né? Vai evitar um conflito entre você e a cliente no final e aí você não vai ter dificuldade para entregar o resultado. Por que que a gente precisa de mais quantidade num cabelo que é reto? Tá com um corte reto e que já é muito cheio. Se essa pessoa quer alongar, por exemplo, até a linha da cintura ou mais, que é um cabelo ali de 70 centímetros, por exemplo, e o cabelo dela é curto, você vai precisar trabalhar à frente, fazer acabamento nesse cabelo. E o bom é que a pessoa que tem muito cabelo, normalmente, você vai conseguir fazer um mega hair até nessas linhas superiores aqui, um acabamento perfeito, sem aparecer que a pessoa está com mega. Se eu tiver o cabelo, você faz o processo Nanosense pra mim, eu tenho que comprar o seu. Gente, a gente trabalha com transformação de método, tá? Então a pessoa pode trazer o cabelo que ela já tem. É lógico que ele vai ser avaliado. O cabelo tem que estar em boas condições para fazer troca de método. Se ele não tiver, não é possível, porque o resultado também não é legal, viu, gatona? Mas a gente trabalha com a troca de método, sim. E as gatonas que estão começando agora é o que eu mais indico. Troca de método tá todo mundo procurando, gente. Tá todo mundo implorando para sair dos amarrados, parar de sentir dor, né? Quando faz o mega, poder dormir em paz. Ó, meia cabeça alta e um cabelo repicado. Repicado, anel de bico. Quantas gramas vou precisar? Meia cabeça alta. Ó, esse termo era muito usado quando as pessoas usavam mega hair de nó italiano ou de queratina. Por quê? Elas não davam um espaço entre os fios de cabelo, né? Entre os fios e onde é aplicado o mega hair. Respondendo a pergunta da Betânia. Então, Betânia, hoje a gente já não usa essa expressão para um mega hair adesivado. Meia cabeça alta. Não é determinado dessa forma, porque a gente consegue distribuir as faixas de forma diferente, tá? Por isso que a gente não usa esse termo mais. Agora, quantas gramas você vai usar? É o que eu estou explicando aqui. Vai depender da situação do cabelo da pessoa. Se o cabelo da pessoa já é denso e já tem esse comprimento, você vai usar menos quantidade. Talvez 50 gramas, talvez 100 gramas. Tem que olhar a densidade dele. Nas avaliações, eu costumo pegar no cabelo e apertar assim, ó. Pra ver a quantidade de cabelo que a pessoa tem.
Que se ela já tiver mais cabelo, você precisa de menos cabelo do Mega. Se você vai aumentar o cabelo dela em pouca quantidade de comprimento, você precisa de menos cabelo do Mega. É nessa parte que a tabela vai te orientar. Porque isso vai variar, é de acordo com o que a pessoa já tem. Isso tem que ser prestado atenção, viu? Quantas gramas tem no meu cabelo? Tem 250 gramas. Por quê? Porque eu uso cabelo muito comprido. Aqui na frente tem um corte. Ah, muito bom o nosso método também, porque a pessoa pode fazer corte e depois ela colocar as mechas no mesmo lugar, tá? Então, todas as faixas de Mega no nosso método, elas podem ser posicionadas novamente no mesmo lugar. Então, a pessoa não perde o corte por estar usando esse método. Eu tenho 250 gramas porque eu uso um tamanho muito comprido. Aqui na frente pode não dar pra ver, justamente pelo que eu tô falando, pelo corte, mas atrás ele é bem abaixo da linha da cintura. Então, para preencher esse cabelo, eu precisei colocar uma quantidade melhor. E pelo meu cabelo ser tamanho médio, ele precisava de mais preenchimento. Porque tudo vai depender da quantidade que você vai alongar. Uma coisa é fácil para vocês pensarem e entenderem. Quanto maior a transformação, mais cabelo vocês vão usar. Se a pessoa vai transformar pouco, vocês vão usar pouco cabelo. Se ela vai transformar muito, vocês vão usar mais cabelo. Faz sentido? E assim já é uma boa orientação para vocês começarem. Tem gente, ó, que é o exemplo que a Betânia me perguntou, que só vai querer preencher o cabelo, gente. Então vamos lá, Chanel. Chanel vem mais ou menos até aqui, a altura do ombro. Se a pessoa já tem um cabelo à altura do ombro, o que que ela quer fazer? O que que ela espera do Mega Hair? Se ela vai continuar com o corte Chanel? Ela espera que o Mega Hair dê mais volume, certo? Mais volume e não comprimento. Então ela pode usar ali um Mega Hair, um cabelo que vai ter esse comprimento curto, porque a gente vai medir normalmente aqui da altura da orelha para baixo. E vai usar ali no mínimo 50 gramas. Lembrando que para preencher vai ser de 50 a 100 gramas, conforme tem na nossa tabela. Ela vai usar ali um tamanho mínimo, certo? Pouca transformação. Logo, a quantidade de cabelo que ela vai usar, ideal para um preenchimento, vai ser a quantidade mínima, 50 gramas. Tá, Betânia? Ai, que bom. Espero que tenha dado para entender direitinho, viu? E baixa o nosso e-book que tem essa tabela de orientação lá. Vai ficar mais fácil ainda a compreensão. Também, gente, tem o caso de preenchimento em cabelo comprido. Não é todo mundo que tá com alongamento grande, que tá com um Mega Hair grande, que fez um alongamento, não. Às vezes a pessoa já tem cabelão. Eu atendo muitas pessoas que já têm cabelão, mas aí sofre ali um problema de química nas pontas, ou por outros motivos. O cabelo ficou mais ralo, e aí ela vai usar o Mega Hair. E ela, às vezes, não vai aumentar o comprimento, vai aumentar só a quantidade, né? Vai fazer ali uma reposição de fios, um preenchimento naquelas pontas. Então, ela vai usar a quantidade de preenchimento, ela não vai usar a quantidade de alongamento. Eu uso quantidade de alongamento porque o meu cabelo foi alongado. Se o meu cabelo já fosse aqui, eu usaria uma quantidade para preencher, se eu não quisesse aumentar o comprimento. E essa quantidade, da mesma forma, iria variar de 50 a 100 gramas. Como seria uma transformação muito grande, agora eu estou dando o exemplo do máximo, né, da transformação. Já dei do mínimo, que é o do Chanel. Aproveitei a pergunta. E agora eu estou dando do máximo, que seria um cabelo bem comprido. Supondo que a cliente já tenha um cabelo bem comprido e ela só quer preencher,
A transformação vai ser grande? Não, porque ela só vai preencher. E ela vai usar a quantidade máxima para transformação, porque o cabelo dela é bem comprido, que seria o ideal de 100 gramas para fazer um preenchimento. Às vezes até passa um pouquinho ali a pontinha, né? O cabelo, um ou outro. Você pode acertar para ficar ali mais preenchido ainda. Se você olhar por esse lado, é fácil você pensar na quantidade que a pessoa vai usar. Transformação maior, quantidade maior. Transformação menor, quantidade menor. Aí eu dei o exemplo da quantidade mínima para preencher. Gente, estou ficando muito rouca. Da quantidade mínima para preencher, no caso do Chanel, e dei um exemplo da quantidade máxima para preencher, seria os 100 gramas ali, né? Um cabelo comprido e um cabelo curto. Aí, o que tá intermediário disso? Seria aí um cabelo médio, né? Pessoa que tem um cabelo aqui na altura do sutiã, né? Como a gente fala, uns 45, 50 centímetros. E ela só quer preencher. Falando de quantidade de preenchimento. E ela só quer preencher. A gente vai na quantidade intermediária. Você não vai chegar no 50, que é o mínimo, e nem no 100. Você vai ali no meio, 75 gramas. Faz esse preenchimento do cabelo médio. E resolve ali uma reposição de fios que ela tinha antes, agora não tem mais. Um bom preenchimento de pontas. E aí fica fácil para você memorizar a quantidade de cabelo que cada um precisa. Você não precisa sempre ficar decorando. Pode usar, repito, a tabela no início, porque isso aí vai te ajudar a pegar confiança. E a tabela é muito discreta, você pode usar de forma super discreta. Só você vai ver que está sendo usado. É um procedimento comum nas avaliações, isso é medida, gente. Todo mundo usa medida. Nutricionista usa medida, calcula a dieta. Médico faz a mesma coisa, então você pode fazer, não é vergonha, tá? Usa esse recurso que é justamente para você arrasar no seu alongamento e não ter problemas na hora de indicar a quantidade, tá? Sabe o que acontece também, gente? Às vezes a pessoa que tem alguma doença capilar, a gente não tem possibilidade de colocar toda a quantidade que tá ali na tabelinha, né? Se na tabela que você seguiu a orientação ali, te diz que você pode usar uma quantidade de 200 gramas em uma cliente, né? De acordo com o tamanho que ela quer de cabelo e de acordo com a densidade que ela tem. Mas aí, ao mexer no cabelo dela, ou ela te contou, porque normalmente a pessoa que tem algum problema capilar, ela na avaliação, ela vai te contar, tá? Porque esse momento ali é o momento de você entender o que ela pode, a necessidade dela, por que ela te procurou. Então, ela vai te contar. E vamos supor que ela tem ali uma alopecia areata, que são aquelas falhas no cabelo, normalmente em círculos. Às vezes dá bem aqui na frente do cabelo, pode dar em cima, pode dar embaixo. Então, se a pessoa já tem algum tipo de doença capilar, você já diminui os lugares que você pode colocar o mega hair. Então, se ela tem aqui numa lateral uma alopécia, o resto do cabelo dela cobre, e você gostaria de fazer, porque ela precisaria de um preenchimento nessa região para fazer o acabamento, naquele lugar você não vai trabalhar, você não pode colocar ali. Por quê? É uma área que provavelmente está em tratamento, ou está nascendo, os fios estão fragilizados ainda, não vai aguentar. Então você tem que pular essa parte e ir para uma área que está próxima, né? Aí você pode colocar um pouquinho mais para cima, ou se não tiver condição de colocar naquele lugar, não coloquem. Isso vai fazer com que você diminua a quantidade que você determinou na tabela. São casos excepcionais, mas que vão acontecer. Então, você detectou que a cliente tem lugares que você normalmente trabalha na cliente, fazendo a aplicação de mega hair naquele lugar, mas aí nela, você viu que naquele local não pode colocar.
procure colocar uma faixa complementar em outro lugar que vai disfarçar, que vai sobrar cabelo para cair em cima do mega e não aparecer ali a confecção do mega, porque naquele lugar não é indicado. E aí você toma cuidado para não indicar a quantidade exagerada, porque você vai lembrar que ela tem lugares fragilizados na cabeça que não vão suportar o mega hair. E é assim que o mega hair age na forma de tratamento psicológico, né, de descanso para o cabelo. É a gente aplicando de forma segura nos lugares que pode ser aplicado. Às vezes a alopécia pode ser a alopecia androgenética, que aí é aquele caso da cliente ter o cabelo ralinho, todo ralinho. Às vezes a gente vê uma transparência, né? Você olha assim e vê o couro cabeludo. Aí nesse caso você deve ter mais cuidado ainda, tá? Ou seja, esses casos são fatores que vão diminuir a quantidade de mega hair que você vai aplicar. Tem que ter esse cuidado, porque o objetivo de você fazer a aplicação do mega hair nessa pessoa é que ela sinta conforto usando o mega hair. Não pode ficar aparente. Então, detectou que ela tem a transparência em cima, você vai descer essa faixa de mega hair até você ver que não está aparente. Aí você vai usar outros recursos para melhorar a parte de cima, o topo da cabeça. Você pode indicar, de repente, algum produtinho que dá essa impressão de mais cabelo. Hoje tem vários no mercado, tá? Mas o mega hair não, gente. O mega hair tem que ser aplicado e ficar coberto. E não pode ser aplicado em quantidade exagerada. Outra coisa que faz vocês diminuírem a quantidade de cabelo a ser aplicado é a própria qualidade do cabelo. Por quê? Se você escolhe um cabelo que tem mais qualidade, pontas mais cheias, naturalmente você vai usar uma quantidade razoável, né? Uma quantidade menor. Você não precisa encher a cabeça da sua cliente se o cabelo que você trabalha é de boa qualidade e ele já tem pontas com aparência perfeita. Não vai precisar colocar quantidade exagerada. Que o pouco que você trabalhar ali, ele já dá um resultado excelente. Ah, gente, outra coisa que pode diminuir a quantidade também de mega hair a ser aplicado. Quando a pessoa tem um redemoinho, você tem que prestar muita atenção. Por quê? Ele vai exigir que, no mínimo, você aplique 2 dedos abaixo desse redemoinho. Se você se sentir insegura, aplique 4 se for necessário. O importante é você não aplicar naquele lugar, porque o cabelo da cliente ele abre involuntariamente. Eu tive um caso de uma cliente que ela tinha muito cabelo, o cabelo dela estava com corte reto. Como eu falei, esses cabelos cheios e com corte reto, eles são considerados cabelos mais difíceis de disfarçar, e realmente é. Tá? E a cliente tem que entender, você tem que falar desde o início que ela já vai usar mais quantidade, porque o cabelo dela é mais difícil de disfarçar. Ela tem mais cabelo. Mas se a pessoa realmente quer fazer alongamento, ela vai fazer, vai entender. E vai confiar, porque você sabe o que está falando. E essa cliente, mais segura, esse tipo de cliente, você ensina essas medidas no curso? Ensino sim, gente. Ensino as medidas. As medidas, elas são padrões para todas as pessoas, né? A gente ensina a localização. Eu ensino, né? A localização é onde você vai medir e vai cortar para aplicar. Mas aí, como eu falei, medir nessa área aqui, 4 dedos acima da orelha, aonde a gente aplica a faixa principal. E eu vi que a pessoa tem uma alopécia aqui. Eu vou aplicar nesse local? Não vou, gente. Eu vou observar se pode ser aplicado um dedinho para baixo ou um dedinho para cima. Se ela tem a alopécia e tem um redemoinho, eu vou colocar para baixo. Não vou colocar para cima, né? Senão vai aparecer. Vou colocar um pouquinho mais para baixo. E vou explicar. Tô colocando um pouquinho mais para baixo, justamente para você ter mais conforto. Não pegar na área fragilizada, mas vai dar o mesmo efeito. Entenderam?
Esses casos têm que ser respeitados, porque senão o mega hair não vai ficar confortável para cliente, gente. Ela vai ficar com medo de um problema ser agravado. Aí voltando ao caso, essa cliente, ela tem muito cabelo. E ela tem um redemoinho dos dois lados, gente. Pensa que o cabelo dela abre pro lado de cá e abre pro lado de cá. E eu precisava tirar o disfarce, porque aqui na frente ela tinha muito cabelo. Atrás muito cabelo, mas aqui em cima, no topo, não dava pra trabalhar. E aí? A pessoa tem que ter muita segurança pra falar, eu pego e eu faço perfeito. E tem que explicar pra cliente também que você vai precisar de mais cabelo pra trabalhar no cabelo dela, de mais cabelo de mega hair, porque os lugares que você vai ter que aplicar não são os lugares mais comuns, por causa do tipo de cabelo dela. E ela vai entender, porque ela conhece, ela sabe que ela tem muito cabelo. Mas a pessoa que quer alongar o cabelo, ela vai entender. Ela queria uma transformação maior, até porque ela já tinha um cabelo muito grande, cortou e se arrependeu. O cabelo dela ficou a coisa mais linda, gente. A gente ajustou a pontinha, lembrando aqui, né? Eu trabalhei o máximo com o mega hair para não precisar cortar o cabelo dela. E depois trabalhei um pouco à frente para ter um encaixe melhor, porque não podia ficar separada aqui e nem atrás. Aí hoje ela considera o mega como se fosse o dela mesmo. Mas ficou igualzinho ao fio que ela tinha. Então esse é um caso, que se você não tem conhecimento de tabela, não tem conhecimento do que precisa ser remanejado fora da tabela, você não pega um mega hair assim. Você não consegue fazer. Então esse estudo é importante. Observar o cabelo antes de aplicar é muito importante. E aí na avaliação você já tem a oportunidade de fazer essas anotações, tá? Que podem ser feitas na própria tabelinha, tem um campo para isso. Certo, gatonas? Eu espero que vocês tenham entendido. Se passou alguma coisa que vocês não entenderam, volta aqui nessa live, assiste de novo, enquanto ela ficar aqui no feed. A gente não vai deixar por muito tempo. Algumas lives vão ser exclusivas agora, só para o pessoal que está no curso. Então, se você não entendeu alguma coisa, assiste de novo quanto antes, tá? E se ainda continuar com dúvida e quiser saber mais sobre o nosso curso, entra no nosso grupo VIP de WhatsApp, porque tem aqui na bio também o link para entrar, assim como tem do e-book, tá? Vai ficar salva, Dri, por tempo determinado. A gente vai tirar algumas lives porque elas vão ser só exclusivas para o pessoal do grupo ou que tá no curso com a gente. Pessoal, um beijo, boa tarde para vocês.